Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez em culto de celebração ao nosso Deus. E a nossa oração é que o Senhor possa falar muito ao teu coração, para que juntos possamos continuar aprendendo da palavra dele, da pessoa dele, sendo cada vez mais parecidos com Cristo. E aos domingos à noite nós estamos no livro de Judas, e você já pode abrir para lá. Judas, o meio-irmão de Jesus, ele também se apresenta como irmão de Tiago, como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele dedica aos seus leitores a misericórdia, a paz, o amor, desejando que tudo isso fosse cada dia mais multiplicado na vida deles. Ele também conta para nós que ele iria escrever sobre a salvação, mas então quando ele pega na pena, ele vê uma situação na igreja que ele entende ser muito importante falar sobre ela, e ele então vai falar a respeito de homens ímpios que estavam infiltrados na igreja sem que ninguém tivesse percebido, e estes homens ímpios estavam ali transformando a graça de Deus em libertinagem, estavam negando o único Senhor Jesus Cristo, e eles estavam agindo assim como agiram aqueles que saíram do Egito, assim como aqueles anjos lá do livro de Gênesis que deixaram a sua habitação e se infiltraram no mundo e corromperam, ajudaram ainda mais na corrupção das pessoas. Eles também estavam agindo como os homens de Sodoma e Gomorra, homens que eram profanos, e estes homens que Judas está fazendo referência, eles usavam o argumento de que tinham visões, de que tinham sonhos, e aí então levavam aquelas pessoas a cometerem erro contra o próprio corpo, rejeitando a autoridade, desafiando a tudo aquilo que eles não entendiam muito bem, desafiando a tudo aquilo que dizia respeito à autoridade, tanto do céu, pensando no Senhor Jesus Cristo, nos anjos, e como também toda a liderança da igreja. E estes homens, conforme a gente consegue perceber, como Judas vai contando para a gente, eles não seguiam bons exemplos. E eles tiveram um bom exemplo do passado, do arcanjo Miguel, e eles não seguiram esse exemplo. E como a gente vai perceber hoje nos versículos que estudaremos, eles na verdade seguiam os maus exemplos. Então eu convido você para juntos lermos aí a partir do versículo de número 10 do livro de Judas. E o texto fala assim para nós: esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas ou submersas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levadas pelo vento, são como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, que possamos estar todos diante do Senhor com o coração tranquilo, com a mente voltada totalmente para o Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse tempo de aprendizado
e que possamos, de fato, aprender muito com esse texto e estarmos, então, preparados para lutarmos em defesa da fé e preparados para promovermos a Tua glória em tudo aquilo que fizermos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Percebem no texto que estes homens eram homens que não seguiam bons exemplos. E hoje, então, o que nós vamos falar sobre o livro de Judas é observando mais ainda sobre estes homens. Lembrando que o convite de Judas é falar aos seus leitores: olha, vamos juntos lutar em favor da fé, isto é, do conjunto de doutrinas apostólicas que nós recebemos. Mas antes dele falar como lutar, ele está mostrando quem são estes homens. E hoje nós veremos a conduta desses homens, o caráter desses homens, e falaremos também sobre a condenação que está reservada para eles. Mas antes disso, as crianças, peguem aí as suas folhas e vamos desenhar. E hoje o desenho de vocês vão fazer uma árvore. Pode fazer lá o chão, e aí vocês vão fazer uma árvore. Esta árvore, ela não vai ter nem folhas, nem frutos. Então essa árvore vai ser aquela árvore assim, bem só galhos, basicamente, tá bom? Então vão fazer esta árvore. E no céu, em cima, vocês vão fazer uma nuvem bem grande, tá bom? E pode fazer uma nuvem bem grande, vocês depois podem pintar essa nuvem, podem pintar a árvore e o chão, façam o que vocês quiserem. Mas da nuvem vai estar saindo só uma gotinha de água, tá bom? Uma nuvem grandona com uma gotinha de água. Qual é a ideia do desenho? A ideia do desenho é que estes homens que Judas chama aqui de hereges, esses homens que estavam ensinando coisas erradas, eles são assim, eles prometem muita coisa para as pessoas que começam a segui-los, mas depois, assim como uma árvore que não tem folha e não tem fruto, eles não oferecem nada para as pessoas. Eles não podem, como uma árvore que não tem folhas, não tem sombra, como uma árvore que não tem fruto, não tem o que se alimentar dela. Então não tem abrigo, não tem alimento. E também, lembra da nuvem que vocês vão desenhar? Nuvem grande, parece que vai dar aquela chuva gostosa, mas só cai uma gotinha. O alívio que às vezes nós esperamos com uma chuva, quando ela cai, esses homens não oferecem, tá bom? Então o desenho das crianças hoje, para vocês crianças, é mais ou menos isso. Homens que estão nas igrejas, pessoas que estão nas igrejas, prometem muita coisa, mas quando você precisa delas, elas não podem te ajudar, tá bom? Então é isso que as crianças vão desenhar, e enquanto elas estão desenhando, nós olhamos para esse livro e começamos a perceber claramente a conduta desses homens. Nos versículos que nós já lemos, os versículos 10 e 11, mostram para nós como é a conduta desses homens. O texto diz que eles difamam tudo aquilo que eles não entendem. E o que eles não entendem? Eles não entendem sobre as coisas celestiais, sobre as coisas de Deus. Então, consequentemente, não entendendo essas coisas, não possuindo um conhecimento superior, apesar que eles achavam que tinham, não tendo essa condição, eles acabam falando mal dessas coisas. E mesmo aquelas coisas que eles compreendem de forma natural, vamos assim dizer, pela experiência natural, eles também não conseguem lidar com estas coisas. Judas é bem claro ao dizer que esses homens difamam tudo aquilo que não entendem, e mesmo aquilo que eles entendem de forma natural, eles se corrompem como seres irracionais. Sabe o que Judas está falando aqui? Que o monte de conhecimento que esses homens têm, o máximo que eles conseguem extrair de tudo isso que eles acham que têm, são apetites naturais que todos os seres humanos têm. E olha, Judas é bem forte nisso. E que todos os animais têm também. Por isso que ele usa essa expressão como seres irracionais. Tudo aquilo que esses homens achavam, nós somos, na verdade, eram só colocando em prática apetite que até os bichos têm. Esses homens, de fato, não eram pessoas que tinham, de fato, conhecimento. Tanto que eles se corrompiam, como os seres irracionais fazem. E aí a gente olha para esse texto
E a gente consegue observar que Judas fala que esses homens não tinham o Espírito, lá no verso 19. Judas vai falar que eles não têm o Espírito. E uma vez que não têm o Espírito, não vão conseguir entender as coisas espirituais. E se não entendem as coisas espirituais, a mente deles é uma mente humana, carnal, terrena. E a maneira deles agirem será simplesmente como se fosse um animal irracional. E dá para perceber, porque o versículo 11, Judas começa dizendo, ai deles por quê? Porque eles seguiram maus exemplos. E de novo, no seu estilo bem peculiar, de dividir os temas em grupos de 3, novamente Judas vai dividir em grupos de 3. Ele vai dizer que estes homens foram como Caim, foram como Balaão e foram como Coré. Caim, o primeiro assassino, a gente vê isso lá no livro de Gênesis. Ele mata o irmão. Assim como Caim matou o irmão, esses homens eram destituídos de amor. Eles não amavam ninguém de verdade. Eles quebravam claramente o segundo mandamento, que é amor ao próximo. Eles simplesmente não se preocupavam com ninguém. Como Balaão, o texto também diz que eles seguiram o exemplo de Balaão. O que Balaão gostava mais? Balaão gostava de dinheiro. O livro de Números a gente já estudou sobre ele. E por conta do dinheiro, pelo lucro, estes homens, assim como Balaão, faziam de tudo, inclusive falar para as pessoas que podiam fazer o que quisessem, que não era pecado e que Deus não faria nada contra eles. Eles também, além de agirem como Caim e Balaão, eles agiram como Coré. Se você olhar também no livro de Números, você vai ver a revolução, ou a maneira como Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra a liderança de Moisés. Esses homens também estavam se rebelando contra a autoridade de Deus e contra a autoridade dos líderes da igreja. Eles só seguiam maus exemplos. Eles não seguiram o exemplo do arcanjo Miguel, mas eles estavam seguindo homens como esses que foram citados no texto. E logicamente, Judas não foi o único na sua época a lidar ou ter que lidar com esses rebeldes que se rebelavam contra a liderança. Tito fala de grupos de pessoas que eram insubordinados, lá no primeiro capítulo de Tito, verso 10 e verso 11. Ele vai falar que estes homens precisavam ser calados, porque eles eram movidos pela ganância, transformando casas inteiras com suas ideias, ensinando aquilo que não convém. Tito, lá na época da sua igreja, na sua época, teve que enfrentar homens insubordinados, assim como João. Lá na sua terceira carta, João fala sobre Diótrefes, que gostava de ser líder, não gostava de receber as pessoas na sua casa e impedia os outros irmãos de receberem também. João diz que ele deveria também ser repreendido. Então o que a gente percebe é que ao longo dos anos, pessoas que seguem maus exemplos, cuja conduta não glorifica a Deus, têm surgido no meio do povo cristão. Isso não é diferente nos nossos dias. Nós temos pessoas que não têm amor pelo próximo. Nós temos pessoas que fazem de tudo para ganhar dinheiro, para ter lucro. Nós temos sempre pessoas que se levantam contra qualquer liderança, agindo de forma contrária à palavra de Deus. É assim que a gente vê Judas falando desses homens. E aí a gente começa a entender o porquê Judas, quando ia escrever sobre salvação, falou assim, não, eu vou mudar de assunto, porque tem coisa mais urgente, mais importante. A conduta desses homens era uma conduta que era cópia daquilo que havia acontecido no passado. E isso trazia grande prejuízo para a igreja. E qual era o caráter desses homens? Judas diz e vai falar várias coisas, na verdade 6 coisas, de novo com o seu estilo de grupos de 3, 2 grupos de 3 agora. Ele vai falar que esses homens, lá no verso 12 até o 13, vai falar que esses homens eram várias coisas. A primeira delas é que eles eram como rochas ocultas ou submersas. A palavra mesmo usada é mancha. Rochas ou uma espécie de mancha, nódoas. Pessoas que estão ali, mas não estão ali. Veja que ele fala ali, no versículo 12, eles são como rochas ocultas, meio que escondidas. E participam do quê? De vossas festas ou refeições comunitárias,
banqueteando-se convosco sem escrúpulos. Está lá no meio de vocês. E pensando na época que Judas escreveu, o que talvez Judas tinha na mente era aquele momento que a gente chama da festa de amor, festa ágape, em que também acontecia a ceia do Senhor. E parece realmente que esses encontros eram bastante complicados. Tanto que Paulo conversa com a igreja de Corinto e dizendo assim, olha, vocês tomem cuidado aí. Lá, aquele texto que a gente sempre lê para a ceia, era um momento dessa festa, em que havia muita comilança, as pessoas mais simples eram deixadas para trás, e havia também muita imoralidade. E o que Judas está dizendo aqui é que esses homens, como rochas submersas, e a ideia para a gente entender, seria como se fosse um iceberg lá no meio do mar. O navio não vê, bate nessa rocha e afunda. A história do Titanic. Esses homens eram tão perigosos como essas rochas eram perigosas para os navios em alto mar. Eles simplesmente estavam ali no meio, sem escrúpulo nenhum, buscando simplesmente fazer aquilo que dava privilégios para eles, trazia lucro. E aí o texto continua dizendo que eles, além de serem assim, como rochas submersas, eles também eram pastores de si mesmos. Eles pastoreavam, mas pastoreavam a si mesmos. Eles não pastoreavam pensando nas pessoas. Eles não cuidavam das pessoas. Eles usavam as pessoas para alcançar aquilo que eles queriam. E quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente encontra Ezequiel, lá no capítulo 34, versículos de 7 a 10, o Senhor mandando um recado para esse tipo de pastor, que, de novo, não era só na época de Judas, já haviam pessoas assim, sempre existiram pessoas assim, e até hoje existem pessoas assim, e cremos que no futuro continuarão a existir pessoas assim. E olha só o que o Senhor fala por meio de Ezequiel, lá no capítulo 34, versos de 7 até o 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas. Ouvi, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Homens que pastoreiam a si mesmos. Homens que são rochas ocultas, que fazem muitos caírem. Mas o texto não para aí, o texto ainda diz que esses homens são como nuvens sem água. Aí o desenho das crianças. Nuvens sem água. Aquela nuvem que poderia trazer alívio, uma chuva gostosa, às vezes até ela se forma, e quantas vezes nós vemos isso, né? Aquele tempo, numa época de seca, de repente o tempo fecha, aquelas nuvens carregadas, e a gente fala, agora vai chover, e de fato não chove nada. São aquelas mensagens, esses homens são aqueles que trazem aquelas mensagens de alívio momentâneo. E como as pessoas, infelizmente, têm clamado por mensagens assim. Mensagens que mexem com o ego e as fazem sair, depois da ministração, saírem flutuando. Mas quando encaram a segunda-feira, aquele efeito já passou. O que realmente mantém em pé, eles não falavam, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos apostólicos, que às vezes são até duros de ouvir, mas é o melhor para nós, né? E a gente lembra aí de criança. Se você chegasse toda a refeição e perguntasse para o seu filho se ele quer arroz e feijão, ou chocolate, ou sorvete, rapidamente ele diz, é sorvete, é chocolate. Mas você, como pai, bondoso, sábio, você entende que o melhor para o seu filho no dia a dia é o quê? É o arroz, é o feijão, é aquela salada, é aquele legume que de repente ele não gosta muito, mas olha, você precisa comer isso aqui. Sorvete de vez em quando. Mas esses homens não, era sorvete todo dia.
até hoje, mensagens que são tão gostosas de ouvir. Quem não gosta de ouvir? Aquele sorriso maravilhoso, aquela palavra que não chama você de pecador, você é a melhor pessoa do mundo. Esses homens são como nuvens sem água, que na hora do vamos ver, tudo aquilo que eles fizeram não vale de nada. Provérbios diz lá no capítulo 25, versículo 14, Provérbios 25, 14, como nuvem e vento que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de presentes que não deu. Esses homens, pensando na linguagem de pastores, de líderes, são aqueles que dizem que estão ensinando a palavra de Deus, mas tudo isso é momentâneo, é algo que se desfaz diante das dificuldades da vida. E aí você não tem resistência espiritual para lidar, porque você não aprendeu isso. Mas esses homens eram muito queridos. Por quê? Porque eles ensinavam aquilo que é muito gostoso. Mas de fato eles eram nuvens sem águas. Mais do que isso, eles eram árvores sem folhas e sem frutos. Também o que as crianças estão desenhando. E já falamos sobre isso. Eles eram aqueles que não ofereciam abrigo porque não tinha folha nenhuma. Não matavam realmente a fome porque não tinha fruto nenhum. Simplesmente era uma verdadeira ilusão. Jesus amaldiçoou a figueira por quê? Porque ela não tinha frutos. O livro de Lucas, capítulo 13, nos conta isso. E esses homens eram exatamente assim. Pessoas que não tinham nada para oferecer e sendo pastores que pensavam em si mesmos, tiravam o máximo que podiam das pessoas. Mas além disso, eles eram como ondas bravias no mar, espumando suas indecências. A ideia sabe quando a onda vem e traz aquele monte de sujeira e suja toda a orla? É mais ou menos isso. Esses homens, esses hereges espalham os seus erros por todos os lugares. Lembra daqueles banquetes que eles participavam, versículo 12? Então, sentado lá na mesa, aquele bate-papo, eles já soltavam suas ideias. Lá no bate-papo eles soltavam, mas a liderança da igreja não devia estar fazendo o que está fazendo. Olha, eu acho que eles não são os melhores para... Eles se levantavam, se rebelavam, eles não são os melhores para estarem ali, não. E aí, naquele momento informal, e parece que os hereges do nosso tempo continuam agindo do mesmo jeito. E eles são exatamente isso. Eles são essas ondas que vêm bravias do mar, soltando sujeira para tudo quanto é lado. Isaías capítulo 57, verso 20. Olha só o que diz o texto de Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Esses homens ímpios, que Judas falou que eles são ímpios, são exatamente assim. Pessoas que vão soltando sua sujeira e contaminando tudo ao redor. Mas eles também são como estrelas fora do curso. Os hereges não eram confiáveis como guias. Tenta imaginar, e a ideia aqui que Judas está tentando falar é de estrela errante. Para nós seria como se fosse estrela cadente, aquela que aparece e de repente some. Tenta imaginar os magos seguindo uma estrela desse tipo. Talvez eles estariam procurando o menino Jesus até hoje. Não encontrariam. Mas eles seguiram uma estrela fixa, mas esses homens não eram assim. Esses homens eram estrelas errantes. Se você seguir a eles, você vai se perder. Eles não servem como guia. Observe qual é o caráter desses homens. A conduta deles foi copiar o exemplo dos piores. Caim, Balaão, Coré. O caráter deles é esse conjunto de coisas que deixa muito claro o seguinte: eles só querem saber deles, não se preocupam com ninguém, não amam ninguém, tiram tudo que podem das pessoas para que eles tenham o melhor. E outro, eles não servem como guia. E o que eles falam é palha. Na hora do vamos ver, aquilo não te ajuda em nada. Ao contrário da salvação que Judas falaria, que é o conjunto de doutrinas apostólicas, podem até ser difícil de ouvi-las, até mesmo para vivê-las é muito difícil.
Mas quando você sabe o que realmente Deus quer para a sua vida, por meio da doutrina, da palavra, quando você é consciente, puxa, eu sou pecador e só sou aceito por Deus por causa de Jesus, eu sou, o que eu fiz de certo é obra do Senhor na minha vida, e o que eu fiz de errado foi o momento que eu vacilei e não deixei o Senhor agir. Quando eu fico consciente dessas coisas e me abasteço da palavra de Deus, que nem sempre é tão legal de ler, eu consigo passar por momentos difíceis com o Senhor juntamente comigo. Mas não é isso que esses hereges ensinam. Esses hereges só ficam falando coisas que a gente gosta de ouvir. Eles só ficam amassageando o nosso ego. Você é merecedor, você é vencedor, você não pode e o diabo não vai mexer com você. E aí toda aquela história que a gente fica ouvindo de texto fora de contexto, mas que é tão gostoso ouvir. Só que a hora que a onda vem, você descobre que a sua casa estava construída sobre a areia, sobre uma doutrina que na verdade é uma mentira. E aí você vai procurar esses homens para eles te ajudarem e você não vai encontrá-los, porque eles são estrelas errantes, eles desaparecem quando você mais precisa deles. Por isso Judas fala bem claramente, puxando o gancho que ele o chamou de estrelas errantes, ele fala que para estas está destinada a escuridão, que é a escuridão das trevas. E aí ele vai usar um livro muito interessante para falar da condenação desses homens. Ele vai falar de Enoque, o sétimo depois de Adão. E esse Enoque, ele viveu aí talvez 3.800 anos antes de Cristo. E ele escreveu de fato um livro que não é um livro canônico, que não está, a igreja não entendeu que deveria estar aqui nas escrituras sagradas, na Bíblia. Mas é um livro que tem relatos interessantes e era conhecido da igreja primitiva. E quando a gente fala que a igreja não aceitou, é porque o Antigo Testamento, rapidamente a igreja reconhecia, porque era a Bíblia deles. Mas quando vem os novos escritos, quando foram sendo encontradas outras coisas, a igreja foi lendo muitas vezes isso e aí foi entendendo, olha, isso realmente deve entrar nesse conjunto de livros que a gente chama de Bíblia, que nós chamamos então de canônicos. Mas o livro de Enoque não estava, porém, era um livro muito conhecido. E lá no livro de Enoque, no capítulo 21, os versos de número 2, 6 e 10, Enoque vai falar a respeito de estrelas que estão presas, amarradas. Olha só o que diz o texto lá de Enoque, capítulo 21, versos 2, 6 e 10. Versículo 2. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. Versículo 6. Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Verso 10. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Percebe? Basicamente, o que Judas fala o que Judas usa é o que Enoque falou. Agora, o que são essas estrelas para Enoque? Essas estrelas para Enoque são os anjos, lá de Gênesis capítulo 6, que deixaram a sua habitação natural e vieram aqui para a terra e se envolveram com as mulheres. Para Judas, quem são essas estrelas errantes? São esses homens que estavam imitando quem? Os anjos que ele falou lá no versículo de número 6. Você vai se lembrar dos anjos que Judas fala, que são os mesmos anjos de Gênesis 6. Então, tanto Enoque quanto Judas, e Judas entendeu que Enoque estava falando dos anjos, então ele falou, olha, eu vou usar isso que a igreja conhece bem, esse texto, esse livro que a igreja conhece bem, como ilustração, para reforçar a minha ideia. E talvez alguns de nós pode ter dificuldade com isso, mas às vezes você está me ouvindo pregar, por exemplo, e às vezes eu falo, como diz Geraldo Vandré, como diz fulano de tal, ou como diz o nosso compositor evangélico Paulo César da Silva. Eu estou citando algo que não é canônico, mas que contribui para, de fato, aquilo que precisa
ser reforçado. E Judas então termina dizendo que esses homens que já estão condenados são pessoas que vivem a reclamar, são pessoas que se queixam e mais, pessoas que ficam bajulando para ganhar mais vantagens. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para esses versos, nós então percebemos o quê? A conduta deles, o caráter deles, mas sobre eles está destinado à condenação. Qual é a lição para nós? Eu devo ficar muito atento para não ser seduzido por esses homens. Eu que já tenho a Jesus, eu preciso ficar muito atento para não ceder aos ensinos desses homens. Segunda coisa, eu preciso, se ainda não aceitei Jesus, aceitá-lo para não ser condenado como esses homens serão condenados. Creia em Jesus, receba-o como Senhor da sua vida e então você será salvo. Nós cremos que esta palavra de Deus há de abençoar muito a sua vida. E convidamos você, criança, a mandar aí os seus desenhos no grupo do WhatsApp, assim como todos os adultos também mandarem um louvor, mandarem um texto bíblico para nós termos o nosso tempo de comunhão. Como é bom nós podermos estudar a palavra, termos o nosso tempo de comunhão e sabermos que o Senhor tem chamado a nossa atenção para juntos lutarmos pela fé evangélica. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra.